não mandar o WhatsApp aqui, ele, dizendo, pô, que eu estou toda hora chamando o nome dele. Manda esse WhatsApp aí. Falta 9 e 8. Mas é isso mesmo, André. Fica por André também, André. É isso mesmo. Verdade. É muito André e André nesse instituto. Bom, eu vou dar início. Ele não nos respondeu, né, para a gente hoje começar com a abertura dessa oficina. Espero que todos aproveitem. E vou fazer agora uma breve apresentação dos palestrantes Navarro, que é doutor em Saiva, da UFBA, pós-graduação em Física pela UFBA e mestrado em Física também pela UFBA. Então, hoje ele é professor atualmente do nosso IFBA. Desculpa, mestrado em Física na UFBA, se eu falei errado, desculpe. Coordena os laboratórios de produtos para a saúde, Lab Pro Saúde, e Física Radiológica, LAFIR. É pesquisador em gerenciamento de benefícios e risco à saúde e vigilância à saúde. E também atua em metrologia das radiações ionos. Palestrantes, né, que irão executar aí a oficina, a apresentação E daí do IFBA, voltado aí para PDI e serviços tecnológicos. Representa também o IFBA na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde e tem experiência do grupo de pesquisa do Lab Finvas e organizador desse evento. André é bacharel em Ciências Contábeis, fez doutorado, tem doutorado em Engenharia Industrial pelo Programa de Pós-Graduação da Engenharia Industrial na UFBA, mestre em Administração, especialista em Finanças Empresariais pelo NPGA, fez MBA em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Ele é professor atuante do curso de Administração do IFBA e também do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Profinit. Desejamos, então, uma boa oficina, um bom sucesso para todo mundo aí nessa empreitada de hoje pela manhã. Podemos começar, então? Está aberta a mesa. Professora Érica, bom dia. Eu posso acrescentar algo? Claro. Para mim é um prazer, inclusive, estar numa mesa com essas três doutores, o Marcos Vinícius Navarro, que ninguém chama ele assim, de Vinícius Navarro, o professor Anderson Jorge Leite e o André Luiz de Souza. Rapaz, é interessante quando a gente chama o nome completo, só lembro na época dos pais. São três professores, colegas meus de trabalho, bem que nós temos dentro dos três um aposentado, não vou dizer quem. É interessante que ver, são currículos bem diversificados, são pessoas que têm grande experiência. No dia de ontem, alguns professores, como a professora Célio e a professora Angélica, falou a experiência do professor André. Talvez, quando vê o currículo, vê a cara do professor André, acha que é um cara novinho que tem menos de 20 anos de idade, que não é verdade. Olhando o Anderson, mesmo é um evento que vem a brilhantar com tudo isso que nós começamos ontem. Ele hoje tem não vou chamar de complemento, que fica até ruim na matemática, a gente não gosta de chamar de complemento, mas aquilo que vai engrandecer, talvez, esse último dia de nosso trabalho. Eu estou muito satisfeito, vou ficar escutando aqui. Não sei nem se eu vou conseguir fazer alguma pergunta, porque são pessoas de altíssimo nível, o meu nível não está tão grande como o nível. Gente. Muito obrigado, professora Érica. Estou aqui só de ouvidos. Com certeza, eu também. Bom dia. Podemos começar, então. Vamos ver se vai dar certo, né? Professor, você vai apresentar, Márcia? Então, pronto. Se quiser, veja aí. Dizem que ok. Bom dia, colegas. Inicialmente, parabenizar a organização do evento.
Eu acho que esse é um evento muito importante e seria bom que a gente tivesse periodicamente eventos como esse. Então, professora Érica, professor André, vocês estão de parabéns pelos temas. E há muitos e muitos anos eu tenho levantado para que a gente possa discutir na instituição, que a gente possa discutir. O primeiro tema, que não faz parte dessa palestra, é a questão da evasão, que me preocupa muito na instituição, e o segundo é o financiamento dos projetos. Então, fico muito feliz em ter sido convidado para falar um pouco sobre isso, porque é um tema que me interessa e me preocupa muito, principalmente com relação à nossa existência institucional. Então, a ideia vai ser falar um pouco das fontes de financiamento que nós temos para captar recursos para os projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, e as dificuldades que nós temos e as dualidades nesses financiamentos. Então, o que a gente precisa perguntar é por que a gente precisa captar recursos, né? Então, quando a gente fala de captação, se a gente quer captar, a gente precisa ter uma justificativa para isso, né? Então, plagiando um pouco o nosso Raul Seixas, a gente precisa captar recursos porque a gente não pode ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente precisa produzir, né? E quando a gente olha os números do IFBA hoje, esses números são relativos ao relatório de gestão de 2018, a gente se preocupa muito, né? Nós podemos ver que o IFBA hoje, ele tem 304 doutores, nós temos um orçamento aí de 581 milhões e nós temos publicado em 2018 47 artigos, né? O que dá quase 10 artigos, ou um artigo para cada 10 doutores, e um orçamento que passa de R$500 bilhão, e quase 1 milhão que nós temos da própria instituição investindo no financiamento de pesquisa e de inovação. Então, nós vemos que foram apresentados em 2018 72 trabalhos apresentados, 47 artigos e 61 patentes. Então, quando a gente compara isso pelo número de doutores e pelo nosso orçamento, a gente vê que a gente precisa qualificar bastante até para que a nossa instituição continue existindo, né? Que a gente justifique esse orçamento que nós temos. Quando a gente olha anos anteriores, nós ficamos ainda um pouco mais preocupados, porque como nós podemos ver, o IFBA foi criado em 2008, nós podemos observar um grande crescimento do financiamento a partir daí. Então, em 2000, onde nós ficamos no nosso orçamento, um aumento do custo dos nossos estudantes que passou de 23 mil para 125 mil. Então, nós podemos ver nesse gráfico, então, é importante que a gente qualifique a nossa instituição e que nossos doutores tenham a possibilidade de fazer publicações técnicas, científicas, porque nós estamos com um orçamento que precisa de números para justificar esse orçamento de mais de R$500 bilhão por ano. Ou seja, nós temos um custo médio de R$50 milhões por mês para que a gente esteja funcionando. E é difícil a gente justificar para a sociedade como é que a gente tem uma explosão tão grande de orçamento de doutores com uma redução no mesmo período do número de nossas publicações. Então, para que a gente possa publicar, a gente precisa de financiamento. E como é que a gente faz isso, né? Aqui são exatamente quando a gente tem a mudança da curva, no ano de criação do IFBA, de 2008 para 2019. Então, para que a gente possa publicar em geral, nós precisamos de financiamento para nossos projetos. E onde é que a gente pode captar esses recursos? Bom, o primeiro ponto é que se a gente não procurar esse recurso, dificilmente a gente vai encontrar. E se procuramos o recurso, a gente precisa saber o que procurar e a gente precisa realmente querer encontrar o que a gente deseja. Nós temos algumas fontes clássicas de financiamento. O primeiro é o próprio financiamento do IFBA e do MEC.
é o autofinanciamento institucional. Nós vamos ver, eu tenho uma série de críticas a essa forma de financiamento, porque talvez, inclusive, isso explique aquela queda nossa nas publicações. Nós temos a FAPESB, que o professor Anderson está aqui para falar, a gente pode, inclusive, aproveitar a presença dele e pedir aumento no número de editais esse ano. Nós temos o CNPq, nós temos a FINEP e nós temos as cooperações técnicas que nós podemos fazer com as instituições públicas e privadas. Primeiro, o autofinanciamento. Bom, plagiando agora Zé Ramalho, a gente podia dizer que a comparação do autofinanciamento com a captação de recursos é a peleja do diabo com o dono do céu. Né? Por que isso? Porque o autofinanciamento, a instituição financiando os projetos, é um financiamento de baixa competitividade, é um financiamento com recursos limitados, que faz com que pareça que as coisas são mais fáceis, são mais simples, e que a gente está ajudando o pesquisador, mas que, na verdade, a gente está limitando ele, porque a gente não está dando robustez ao nosso pesquisador, para que ele possa ser competitivo, tanto academicamente como em termos de inovação. Então, que tem formato de árvore, mas ela só cresce e só vive num ambiente completamente controlado e artificial. Se a gente precisa de recursos externos, porque a instituição não tem substrato para manter a gente. Então, essas imagens, para mim, representam bem a dualidade entre o autofinanciamento e a captação de recursos externos. Eu acho que, hoje, nós precisamos fortemente investir em captação de recursos externos para que a gente possa crescer e produzir para fora da instituição, produzir para a sociedade, responder às demandas e os problemas que a sociedade necessita da academia para a gente resolver e que a gente não fique instituição, onde a gente tem um formato reais. Nós temos tido, existem ainda, então seria acho que precisa ainda bastante, simplificou os processos, termos burocráticos, esses recursos da FAPESB para fazer seus editais para o Covid, mas devem sair outros editais aí até o final do ano, a gente precisa estar atento. O CNPq, ele tem uma grande diversidade de projetos, tanto individuais como institucionais. Então, com diferentes valores, projetos que vão de 20 mil a 800 mil, 1 milhão de reais, então nós temos uma diversidade muito grande. Nós temos as chamadas públicas, por exemplo, de bolsistas de produtividade, do CNPq, nós temos o famoso edital universal, e é fundamental que a gente participe desses editais. E aí começa o nosso problema. Por quê? Se a gente trabalha com autofinanciamento, onde a instituição financia, quando chega na hora de publicar, a instituição providencia revistas para que façam as publicações dos seus professores, quando chega na hora de fazer competição em projetos externos, esses pesquisadores não têm musculatura, não têm currículo para fazer essa competição. E aí o que termina é que nós não temos projetos do IFBA aprovados nesses editais universais nos últimos anos. Isso é de grande importância, tanto para o reconhecimento nacional da instituição, quanto para a captação de recursos, quanto para que as nossas pesquisas cheguem efetivamente onde o povo está, cheguem onde a sociedade está, feita entre todas as instituições. Então, é muito importante que a gente consiga competir nesses editais, que a gente participe. É natural que as primeiras participações a gente não aprove o projeto, eu já tenho alguns projetos que não foram aprovados, mas se a gente insistir, sem sombra de dúvida, a gente consegue aprovar projetos no CNPq. São os financiamentos da FINEP. A FINEP, ela não financia projetos atuais, como é o caso a gente dá uma resposta tecnológica a algo que é necessário. Isso é muito bom, eu acho isso muito interessante, porque não é a gente oferecer à sociedade o que a gente está fazendo. Oferecer à sociedade, à FINEP, a empresas, às instituições, soluções que elas necessitam. É a gente mudar a nossa forma de agir para responder o que eles querem.
Então, esses editais são do Lab Pro Saúde, foi com o edital do FINEP que nós montamos o Lab Pro Saúde com relação aos prazos. E, por fim, nós temos as cooperações técnicas, podem ser realizadas com instituições públicas e privadas. Temos tido dificuldade nos últimos anos, porque essas cooperações técnicas têm tido razoável burocracia e dificuldade institucional, até porque a gente precisa de uma fundação intermediando isso. Mas é essa forma de financiamento que nós nos demos. É muito bom, porque na cooperação técnica nós precisamos resolver um problema específico de quem está querendo cooperação técnica com a gente. Então, a gente precisa, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto. Pode ser de uma empresa, como o da FANE, que a gente já teve cooperação técnica com eles, ou de organismos internacionais, como a GIS, tem o professor Luiz Gustavo, que já fez cooperação aí da área de refrigeração. Nós temos a Anvisa, que é nossa parceira aí há quase 20 anos, onde nós temos algumas cooperações técnicas com ela. Nós temos o próprio Ministério da Saúde, que foi através de uma cooperação com o Ministério da Saúde. E nós temos a ANP, Petrogral, nós temos o professor Elias aí fazendo cooperações técnicas com essas instituições. Com isso, nós conseguimos captar recursos para a instituição, estruturar laboratórios, né? Formar pessoas, porque todos esses projetos estão envolvidos estudantes de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de capacidade técnica, científica de resolver problemas reais da sociedade, que vão impactar fortemente no Brasil, né? E, com isso, a gente possibilita, inclusive, romper as barreiras, literalmente, da nossa instituição, e uma das coisas que muito se é de espaço físico. E foram com essas cooperações técnicas que nós conseguimos sair do Barbalho, da estrutura do Barbalho, e instalar o Lab Pro Saúde e o Polo de Inovação no Parque Tecnológico da Bahia. Então, isso foi fruto dessas cooperações técnicas que nós fizemos. O professor Anderson, na época, estava no IFBA, e a gente conseguiu, nessas cooperações, esses espaços para que dentro da estrutura do Campus Salvador. Então, eu agradeço a oportunidade e concluo de captar recursos, perderemos. Eu vou deixar as perguntas para o final da rodada, né, de todas as discussões. Bom, quero agradecer o convite, né, a Feliz de estar aqui. Acho que Marcos já colocou essa ideia de que é importante que a gente possa conversar sobre as experiências, trocar experiência na instituição. Eu queria também chamar a atenção é que hoje eu sou professor, lembro do ano passado, né, dizer quem era, eu estou me declarando para a pesquisa. Não é culpa da professora Érica. Finalmente, eu gostaria também, já que fui citado enquanto diretor e aí com o chapéu de diretor da FAPESB, colocar algumas questões de forma rápida para não atrapalhar o todo. Mas, primeiro, a missão que foi nos dada pelo governador do Estado, colocando isso. Finalmente, assim, não há burocracia, professor Marcos. O que nós precisamos entender, e bastante, essa legislação não avançou até hoje. Esse tem sido um dos nossos trabalhos. Nós, para o governador, deve estar saindo, a última vez que vimos, estava na Casa Civil, para a Assembleia Legislativa, e aí nós vamos poder respirar um ar mais leve na ciência técnica, na década de 90, não, início dos anos 2000, acho que é 2004, mas eu peço... Antônio Clodovio. De manhã e à tarde, e agora também pela manhã. Achei essa recuperação, mas é interessante isso. Foi diretor da Escola Politécnica, meu colega lá do Instituto Politécnico,